Mas por mais sério que seja aquilo que eu esteja fazendo, tento botar um pouco de humor, tento botar um pouco de diversão, porque é um pouco, eu vejo a vida, acho que a vida é um pouco assim. Eu acho que quando você vai ficando mais velho, você descobre coisas que você não gosta mais na vida, né? Então as suas escolhas, no mínimo, são pelo aquilo que você não gosta e você naturalmente vai caindo nas coisas que você mais gosta. Em algum momento da minha vida, e as mudanças profissionais são grandes mudanças de vida, porque essas escolhas de profissão, de emprego, e eu tive a sorte, eu digo, pô, eu não acho que é tanta sorte, é um pouco mais... você vai atrás no final das contas, né? Você evita algumas escolhas e aí você cai nas coisas que você gosta. Mas eu trabalhei em empresas que eu gostava muito. Eu sou um cara que adora bicicleta, né? Hoje eu gasto algumas horas significativas da minha vida em cima de uma bicicleta, como esporte. Eu acho que essas novas gerações, elas não vão ter um emprego. Aliás, não vão ter uma carreira, desculpa, não é emprego. Elas vão ter carreiras que não têm nada a ver com uma coisa com a outra. Elas podem ser um advogado e ser um escritor, ou ser um advogado e ser pintor, ou ser um artista de teatro, porque o mundo não é tão mais linear, né? O conteúdo não é linear, a maneira de a gente se expressar não é linear. Então, acho que a carreira das pessoas não será tão linear. Para a nossa geração, tinha que ter um pouco de coragem, porque a minha geração, que cresceu nesse negócio dos yuppies, né? Tinha essa coisa de ganhar dinheiro, e eu não era esse cara, eu não me via nesse mercado, né? E eu precisava de alguma maneira ganhar meu dinheiro também, né? Então, toda vez que eu fazia uma escolha que eu abria um pouco mais mão do dinheiro, em detrimento de me divertir ou de ser feliz, eu me sentia... fácil falar depois que aconteceu, mas na hora eu sofria muito, não foi uma coisa fácil, né? E eu falei, caralho, pô, será que eu vou me dar mal lá na frente? Será que eu vou ter, né? Mas eu acho que se você bota, de novo, coração naquilo que você quer fazer, se você bota empenho, as coisas vão acontecer de alguma maneira ou de outra. E você vai ser feliz, cara. O preço da felicidade vale mais que qualquer outra coisa, né? Mas eu sempre tentei transferir muita paixão para as coisas que eu faço, né? Então eu sou um grande, vamos dizer, entusiasta daquilo que eu faço. Se eu estou fazendo aquele negócio é porque realmente eu acredito e eu não consigo fazer burocraticamente essa coisa. As minhas escolhas são muito de coração. As empresas de consumo, e eu estou na divisão de consumo da Warner, elas têm uma lógica ainda relativamente cartesiana, vamos dizer assim, tradicional, né? É produto, preço, margem, transformar matéria-prima em produto. Você está no negócio de serviço, você está no negócio diferente. E ele não é tão previsível assim, né? Então, se você imaginar a Warner, que é um estúdio super bem sucedido e que tem um know-how enorme de desenvolver produtos, filmes, entretenimento, séries de televisão, etc., por mais que ela use a sua experiência passada, ela não é garantia de sucesso futuro. Então você pode apostar num filme que tenha tudo para dar certo e de repente ele não vai. E você tenta trazer todos os elementos, né? Público, características geográficas, mercado internacional, mercado nacional, doméstico, como é que o mundo está lendo aquele gênero no momento. O mercado geek tem essa coisa muito legal de que o cara tem uma paixão verdadeira por aquilo. Ele não é um substrato de uma cultura que esteja empurrando para ele. Ele é o cara que veio antes disso. E o mercado tinha uma oferta de conteúdo relativamente pequena 10 anos atrás, 12 anos atrás, né? Ou muito menor do que é hoje. Hoje esse é o grande dilema do mercado. Você tem uma enxurrada de conteúdo e esse conteúdo ele não vem de uma fonte preditiva, ele não vem da televisão, ou ele não vem só da internet, ele vem de qualquer lugar, ele vem de um game, vem da internet, vem de um quadrinho, vem do cinema. E essa é uma coisa uma teia de aranha, né? O negócio vai se capilarizando e vai atingindo as pessoas de maneiras diferentes, né? E transformar, e tentar prever para onde essa ramificação vai terminar é que é o difícil, né? A grande questão da cultura pop é que ela vai fazendo um mergulho cada vez mais profundo
Na medida em que o que está aqui em cima vai virando mainstream, as pessoas vão querendo ir mais no substrato e falar, mas peraí, eu não quero mais falar só de Batman e Superman, eu quero falar agora daquele vilão que ninguém conhece. E esse vilão vai se tornando, né, o assunto do momento. E nós estamos voltando a curtir as coisas que a gente curtia, né, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, com a mesma paixão, só que numa releitura muito mais moderna. Então isso é uma experiência muito legal para todo mundo. Para aquele que já viveu isso e está vendo hoje uma nova tecnologia, para aquele que nunca viveu e está vivendo junto com uma outra geração, ou um pai, um filho, por exemplo, né? Então eu acho que o mercado mudou. A história da humanidade está ligada ao mito do herói, né? Ao herói em si, o herói ou a heroína, enfim, né? Porque a mitologia olha os dois lados, a mitologia grega fala da heroína também, né? E todos nós temos essa meio que essa passagem terrena de que o que a gente está fazendo aqui e como a gente se desenvolve, como a gente cresce, como a gente transcende, né? Fazendo alguma coisa melhor. Então, um pouco o mito do herói é isso, né? O Hércules, quando teve que fazer todos aqueles trabalhos, a analogia, na verdade, era uma elevação. Cada trabalho que ele fazia, ele estava se tornando um cara mais humano. E o herói de hoje em dia, acho que também os heróis fazem tanto sucesso, de um lado porque o cinema consegue, evidentemente, ou a televisão, tem recursos tecnológicos que tornam a figura do herói e do desempenho do herói muito mais realista, mas a batalha do bem e do mal é uma batalha da história da humanidade. O que fica de importante, acho que são os valores e princípios. Isso o mundo pode mudar, pode se transformar, mas as pessoas ainda vão precisar se apoiar em grandes princípios e valores, por isso que dá segurança a elas, dá orientação a elas, dá rumo para elas. Isso a gente nunca vai perder. E os heróis têm isso, eles nunca perderam dentro de seus dramas todos, né? E você vê que eles têm grandes dilemas, mas no final eles sabem o que é aquilo que eles têm que fazer, o que é correto. A gente é um pouco da mensagem do mundo dos heróis, né? Eu acho que na vida você precisa ser disciplinado. Eu acho que uma coisa que faz diferença é a disciplina. E ter foco, assim, por mais que... E a disciplina, assim, é um pouco da atitude com a vida, porque tudo na vida, no final, é uma questão de atitude. Que atitude você tem perante as coisas, porque você vai ter que tomar decisões na sua vida constantemente. Uma certa seriedade perante a vida, e essa disciplina vem com isso, ela não impede de você ser um cara bem-humorado, de você ser um cara relaxado. Você pode conviver muito bem com essas duas coisas, né? Mas acho que a disciplina te ajuda a ter foco, te ajuda a tomar decisão, te ajuda a fazer escolhas corretas, te ajuda a não cair em grandes roubadas. Eu fiz muita coisa na minha vida, errado também, né? Mas eu acho que eu tinha uma bússola sempre dizendo, ali é o norte. Não perde essa direção, porque se você se afastar demais, você nunca mais volta para lá. Então eu sempre consegui voltar para minhas coisas. Meu pai foi sempre um grande inspirador para mim, porque ele sempre, apesar de ser um cara, a nossa geração, nossos pais eram mais duros, foi um cara que me ajudou a poder conversar e sempre tirar minhas dúvidas, meus dilemas, como lidar com as grandes escolhas, né? Eu sempre procurei ler muito também e tentar abrir um pouco a minha cabeça, né? Então eu sempre fui um leitor voraz, né? E eu sempre deixei minha vida também ter um pouco de imaginação. Uma coisa legal do Batman, assim, que alguns heróis também têm, mas ele é muito forte nisso, ele é um ser humano. No final das contas, antes de ser um herói, ele é um ser humano cheio de problemas, como nós temos, né? Ele é um cara, perdeu o pai, então um cara que tinha medo, uma criança que cresceu com um monte de medos, né? Como toda criança cresce, fantasiando algumas coisas mais que outras, e tendo que lidar ainda mais com esse medo da perda, da violência. Eu acho que ele lidou com o medo da violência sendo um cara que foi combater isso, né? Então tem um lado obscuro e todo, vamos dizer, o poder dele está numa coisa relativamente alcançável. Sempre gostei muito de Batman, isso foi meu herói preferido, eu sempre segui muito, eu li muita história em quadrinho deles. E eu sempre fui um cara assim, eu acho que o quadrinho tem uma coisa, que é a coisa que eu mais gosto até hoje, eu tento passar para meus filhos, é o lado da imaginação. Quando você está vendo um quadrinho, você está dando a sua interpretação para aquele negócio. É como ler um livro, né? Você
Cada um de nós pode ler um livro, mas a imagem que você constrói quando você lê um livro é sua só, não é igual a minha. Eu planejo, mas eu não sou um cara que planeja 10 anos, 5 anos. Eu acho que a gente tem que viver a vida intensamente. Eu acho que você tem que procurar intensidade em poucas coisas, né? Aliás, em pequenas coisas, quero dizer, não em poucas coisas, em pequenas coisas. Então, se você está lendo um livro, você tem que se apaixonar por aquele livro que você está lendo naquele momento e curtir aquele troço. Você está ouvindo uma música no rádio, põe a música alto, sabe? Vive aquela, curte essa música, você não acha a música do caralho? Pô, vamos ver essa música legal, porque ela vai te carregar energia, vai te fazer bem pro resto do dia. Se você tem um amigo, dá um puta abraço no cara, porque, você tem poucos amigos na vida que você vai poder carregar. Se você tem um filho, se você tem igual dele, dá um puta beijo no seu filho. Então eu acho que na vida você tem que viver intensamente. Eu tento viver intensamente, e quanto mais você vai ficando mais velho, mais você vai vendo que a vida é efêmera, cara. Pode acontecer alguma coisa amanhã e você não está aqui, cara. Então, para que ser tão planejado se você não vai conseguir controlar? Tenta controlar aquilo que está na tua mão. Aquilo que não está na tua mão, eu acho que não adianta você ficar, né? Isso acho que traz um estresse desnecessário. Trabalhar com o que a gente gosta não é sorte, é uma questão de escolha. O Marcos sempre conduziu a vida dele nessa linha e hoje ele pode promover essa mesma chance de escolha para outras pessoas. É o ciclo funcionando. A habilidade de conduzir negócios que envolve paixão ainda é muito rara, mas vitórias são muito gratificantes. Comemora-se como negócio e como fã, de peito aberto, sem medo. O entretenimento é algo cada vez mais presente nas nossas vidas, muitas vezes servindo de exemplo. E quando está em boas mãos, como no caso do Marcos, a gente pode ficar tranquilo. Ele se comporta assim, é por isso que ele é fora de série.